Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de História, onde nós vamos nos voltar aqui para o conteúdo relacionado à Grécia Antiga. Lá nas aulas anteriores, nas aulas das semanas anteriores, nós estávamos trabalhando Roma, né? Porém, vocês receberam aí na semana passada uma lista de exercício, né? Essa lista de exercício estava ali com a atenção voltada a uma revisão que deveria ser feita para as provas do terceiro bimestre. Nessa lista de exercício, vocês receberam aí conteúdos que estavam ali falando sobre a Grécia Antiga, né? Vocês tiveram essas aulas sobre Grécia Antiga com o professor Randes. E hoje nós vamos começar aqui a correção desta lista de exercícios que foi passada então pelo professor Randes, né? Para que vocês pudessem aí estudar para a finalização do bimestre, certo? Antes de iniciar, né, essa correção, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para uma coisa. Atividades. Eu tenho percebido que vocês não estão entregando as atividades. Eu preciso que vocês mandem para mim as atividades por e-mail. Todos os dias, na hora que eu coloco o link da aula para vocês lá no WhatsApp, eu coloco o link da aula e já coloco também o e-mail. Tá? Preciso que vocês me mandem as atividades das semanas anteriores por e-mail. Nessa semana, eu vou me restringir a fazer a revisão do conteúdo passado pelo professor Randes para a gente se preparar lá, né, para as provas, para se preparar para a prova oral. Nesse sentido, eu não vou passar mais atividade essa semana. Eu vou corrigir as atividades que já foram passadas durante as aulas. Portanto, vocês têm aí condições de colocar a matéria em dia, aqueles que não fizeram. Tá? Então, por favor, quem ainda não fez as atividades das aulas passadas, que é referente ao capítulo 11, por favor, faça. Ah, professor, eu não achei onde é que o senhor postou no grupo as atividades. Em todos os vídeos, em todas as aulas, eu mostro para vocês as atividades, falo em referência a qual página está cada atividade, sem falar que os slides também que eu produzo está aqui demonstrando cada uma das atividades. Eu ainda faço questão de lê-las e explicar uma por uma para vocês durante a aula. Tá? Então, por favor, realize as atividades, ok? Para a aula de hoje, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o livro didático, nós vamos começar lá, ó, na unidade 3, tá bom? Na unidade 3, lá no capítulo 9, onde vocês iniciam lá falando sobre a Grécia pré-homérica e a Grécia arcaica. Neste primeiro momento, o que eu vou pedir para vocês? O que eu tenho pedido nas últimas aulas. Peguem o material de vocês. Hoje, de forma específica, eu quero que vocês peguem lá o material da revisão. Então, peguem lá o material, o lápis, a borracha, a caneta, se você for responder aí as atividades de caneta. Pega lá o material que for necessário para que nós possamos fazer a correção. Uma coisa que é muito importante, neste momento de correção, pegue seu material e acompanhe comigo o material da correção. Por quê? Ah, professor, eu estou com dúvida em determinado conteúdo. Se você assiste a aula com o material em mãos no momento da correção, a possibilidade de sanar a sua dúvida está ali em volta de 70%. Se eu não conseguir sanar a sua dúvida nesse 70% que você tem aí de chance, enquanto eu estou aqui respondendo ou discutindo as questões que foi proposta para vocês, eu tenho certeza que eu pelo menos vou direcionar a pergunta que vocês vão fazer a mim lá no grupo. Ou então no WhatsApp que vocês vão me mandar. Por quê? Não adianta, pessoal, falar para mim assim, eu não entendi nada. A primeira coisa que eu quero saber é nada o quê? Se eu tenho uma pergunta, essa pergunta ela vai partir de um pressuposto, ou seja, ela vai partir de um ponto de partida.
Esse ponto de partida, ela vai partir de um ponto de partida. Veja só a redundância, né? Esse ponto de partida, ele vai dizer respeito de onde eu não consegui entender o conteúdo. Agora, se eu simplesmente assisto por assistir, aí realmente nós não vamos conseguir fazer história. Lembra lá na semana passada que nós falávamos desse fazer história? A história ela é construída a partir das minhas ações. E a minha história só vai ser construída a partir do momento em que eu me colocar diante da minha própria história. Aí a gente vai deixar um pouquinho de lado, né, o Martinho da Vila lá no Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, e vamos começar a levar a nossa própria vida e começar a fazer a nossa própria história a partir daquilo que nós mesmos quisermos ou a partir daquilo que nós mesmos nos propomos. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar o conteúdo no sentido de fazer correção. Aqui vocês vão perceber que o meu propósito aqui não é expor o conteúdo para vocês, porque isso o professor Randes já fez. Aqui a minha proposta não é falar sobre Grécia Antiga para vocês, isso já foi feito. A minha proposta aqui é a resolução comentadas das questões que o professor Randes passou para vocês, ok? Nesse sentido, antes de iniciar, eu vou fazer aqui uma breve, né, vou tentar sintetizar brevemente a Grécia Antiga, para a partir daí nós começarmos a discutir questão por questão, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que precisamos entender no contexto de Grécia Antiga, nós precisamos entender do que estamos falando. Quando nós falamos de Grécia, nós estamos falando de um processo histórico, político, social, econômico, religioso e com tantas outras características que deram origem à nossa história também. Muito daquilo que pensamos, muito daquilo que falamos e muito daquilo que desenvolvemos enquanto intelecto é descendente do pensamento, né? Advém do pensamento dessa população, do pensamento deste povo, ok? Então, quando nós falamos de Grécia Antiga, nós estamos falando de um período que se estende, né? Por volta do século XX até o século V, século IV ali, antes de Cristo. A política, neste período, ela vai se desenvolver de várias maneiras. Por quê? Porque a Grécia, ela vai ser, neste período, ela vai ser dividida ali em 4 grandes momentos, né? Ela vai ser dividida em 4 grandes períodos. Esses 4 grandes períodos, eles vão dizer a respeito do período pré-homérico, período homérico, período arcaico e período clássico, né? Então, fazendo ali menção aos 4 períodos, nós vamos ter referência pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. São esses aí os 4 períodos, né? Os 4 momentos que nós dividimos, né? Que os historiadores entram em comum, em um consenso para poder dizer da Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela vai ter como característica política a forma democrática, que ela vai se assemelhar e vai se distanciar da forma democrática com que nós vivemos hoje. Ela vai ter como característica a organização de uma política, a organização de uma sociedade dentro dos cidades-estados. E também ela vai ter ali como economia, né, a ideia de produção agrícola e principalmente a venda ali no Mediterrâneo. E, por fim, ela vai ter a característica religiosa de um panteão, né? Ela vai ter a ideia de que existem vários deuses e esses vários deuses vão influenciar a vida das pessoas ali em tudo. Nós gostamos muito, né, de forma geral, em falar dos deuses gregos, gostamos de olhar esses deuses gregos no cinema e etc.
nós podemos fazer uma listinha aqui rápida dos 12 principais deuses gregos, só para a gente entrar um pouquinho aí no clima deste conteúdo. Nós temos o principal, né, o maior, ou então o rei de todos os deuses, que é Zeus, e a deusa Hera, que é ali a deusa representante da questão do feminino, da mulher. Poseidon, que é o deus dos oceanos, e Atena, a deusa da sabedoria. Ares, que é o deus da guerra, e a Deméter, que é a deusa da agricultura. Ali também Apolo, que é o deus da arte, Artemis, que é a deusa da caça, o Hefesto, que é o deus do trabalho, Afrodite, que é a deusa do amor, Hermes, o deus mensageiro, e Dionísio, o deus do vinho, da abundância, da temperança e etc. Então, se nós formos olhar ali para a Grécia, né, enquanto deuses, nós temos esses 12 deuses aí principais, mas isso daí a gente vai ter a oportunidade de ver com mais detalhe posteriormente em uma outra aula, ok? Então, feita essa atenção inicial, né, feito essa visão inicial da Grécia, nós vamos lá corrigir as questões que foram nos passadas, certo? Então, vamos dar início. Então, a aula de hoje é uma correção sobre a Grécia. Ela é a revisão e correção da lista de exercício ou a lista de revisão que nós recebemos aí na semana passada e que nós fizemos, né, durante a semana. Então, Grécia Antiga, professor Jefferson Rodrigues, vamos lá. Lá na página 162 do livro de vocês está presente essa primeira questão. Pessoal, lembra que no início da aula eu falei para vocês que tudo o que é trabalhado tem aqui, ó, a referência. Tá? Eu não estou trazendo coisas que vocês não têm acesso. Tudo vocês têm acesso. Portanto, eu preciso do retorno de vocês. Portanto, eu preciso das atividades. Ok? Então, vamos lá. Correção, então, da questão número 1 lá da lista de exercício de vocês. A questão número 1 diz assim: a história grega foi marcada por vários momentos de instabilidades e conflitos sociais. Na fase pré-homérica, os registros de Heródoto, Helicarnasso, ou seja, o pai da história, o primeiro grego a registrar historicamente, né, aquilo que acontecia, foram determinantes para entender esse período. Comente a origem da Grécia. Então vamos lá. Da onde é que surge Grécia? O que é a Grécia? Né? A Grécia ela vai ter origem por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, ela está concentrada na Idade do Bronze e ela foi habitada por povos silicárdicos, minoicos e micênicos. Então, por volta dos anos 800 a.C., outros povos vieram da Península Balcânica, os arqueus, os jônicos, os eólicos, os dóricos. Desses contatos surgiram as cidades-estados gregos. Então, a Grécia ela vai surgir mais ou menos na Idade do Bronze e ela vai ser, na verdade, ali a junção de vários povos, né? Então, até os anos 800 a.C., os cicláticos, os minoicos e os micênicos. A partir do ano 800 antes de Cristo, os arqueus, os jônicos, os eólios e os dóricos, certo? Então, é esse povo aí que forma a cidade-estados, ou são esses povos que formam a Grécia. Questão número 2, ainda lá na página 162. Determine a localização geográfica da Grécia Antiga. Como se dava sua divisão territorial? Vamos lá, olha só.
A localização ela é bastante heterogênea. Ela está povoada ali, né, uma longa extensão europeia. Mas antes de decifrar, ou antes de dissertar, na verdade, cada espaço, né, da qual a Grécia faz parte, eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu acho que eu coloquei o mapa, vamos ver, coloquei. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui a partir do mapa. Vamos ver se eu consigo. Ok. Ó. Então, o que é Grécia, né? O que é a localização da Grécia? Se nós olharmos aqui, ó, este espaço, né, colorido aqui em verde, rosa, vermelho e amarelo aqui, são aí as características da Grécia, né? Então ela está localizada essencialmente aqui na região do Mar Jônico. Olha só aqui a região do Mar Jônico, do Mar Egeu, certo? E ela está aqui, ó, aqui a pontinha aqui da parte sul da Europa, né? E se a gente sobe para lá, nós continuamos ali na Europa. Então, ela chega a um pedacinho lá da Ásia Menor e ela depois ela se divide ali entre continental, peninsular, Vamos lá, vamos na descrição então, né? Deixa eu voltar. Deixa eu ver como que eu volto para a gente ver a descrição aqui da Grécia para nós não errarmos. Então vamos lá na descrição. Ó, a localização grega ela é bastante heterogênea e ela está ali ao longo da Europa, essencialmente na região do Mar Jônico, Egeu, Creta e Ásia Menor. Ela convencionou-se em 3 partes. Quais são as 3 partes? A Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. A Grécia continental, ela vai ter lá uma disposição, né? A Grécia peninsular, ela vai ter outra disposição e a Grécia insular, ela vai ter outra disposição. Então vamos lá. Nós temos então a localização geral, né? Ela está ali entre o Mar Jônico, o Mar Egeu e Creta, nessa região aqui de baixo, né? Creta. A região, então, continental, aqui está em verde, né? A região continental é essa região que está demarcada aqui, ó, pela cor verde, certo? Então, Tessália, Delfos, Tebas, Ática, Epiro, tá? Essa é a região continental. A região peninsular, olha aqui a nossa legenda, é a região em rosa. Então, tá lá a cidade de Peloponeso, Olímpia, Argos, Micena, Esparta, né, que é a grande cidade-estado, né, Esparta. Então, tá aqui nessa região aqui. E se nós falarmos da Grécia insular, é essa região em vermelho aqui, né? Região e principalmente, né, todas essas ilhas que estão aqui, ó, ao longo do Mar Egeu, certo? Então, é mais ou menos essa a divisão da Grécia. Mas e nós falamos assim, nossa, que legal, né? Nós tivemos aqui uma visão da Grécia. Vocês já pararam para poder fazer o exercício de encontrar a Grécia aqui no Maps, né? Eu acho muito interessante quando nós temos aí as ferramentas em mãos e nós podemos usar, né? Deixa eu ver aqui um lugar onde eu não vou atrapalhar. Aqui, olha só. Então, nós vamos falar de localização. Então, aqui nós temos... Deixa eu ver se foi. Acho que agora foi. Olha só. Então, aqui nós estamos aqui, né? E nós vamos falar sobre a Grécia. Então, nós vamos subir aqui, ó, até a Europa. Vamos chegar aqui na parte sul da Europa. E tá aqui a Grécia.
o Mar Mediterrâneo. Logo abaixo aqui, ó, só para a gente entender onde é que estamos, né? Olha aqui. Saímos daqui, América do Sul, né? Brasil. Chegamos em África. Esse aqui é o continente africano. Subimos aqui a África aqui e chegamos aqui no sul da Europa. Aqui no sul da Europa está Grécia. Então Grécia está, né, está aqui ao norte da África, ao sul da Europa. Aqui nós temos o Mediterrâneo, o Mar Negro mais acima. E aqui nós temos a Grécia. Vamos tentar fazer uma voltinha aqui na Grécia. Vamos tentar ver a Grécia aqui, o que, que ela mostra pra gente. Só a internet ajudar a gente que... Vamos lá, internet. A minha ideia aqui, pessoal, é a gente fazer um pequeno tour, uma caminhadinha simples lá em Atenas. Vamos ver se a internet vai ajudar. Se ela não ajudar, nós tentamos fazer isso em um outro momento. Me parece que ela travou, ela não quer ir mais do que isso. Tá. Não. Bom, vamos tentar fazer essa experiência depois aí em casa. Peguem vocês aí o mouse, né? Chega lá entre ali o Jônico. Olha só a descrição que nós falamos lá, né? O Mar Jônico, o Mar Mediterrâneo, o Egeu. Aqui é Creta, né? Vai lá e tenta dar uma voltinha na Grécia, né? Aqui na região de Atenas ela não quis ir. Será que ela vai mais para cima? Deixa eu tentar. Bom, enfim, vamos voltar lá, senão a gente perde muito tempo. Mas essa é a região da qual nós estamos falando, ok? Então essa aí é a região da Grécia. Deixa eu tentar voltar aqui. Ok. Não percam a oportunidade, viu? Peguem, quando vocês estiverem aí tranquilo, peguem pelo celular mesmo, dá uma voltinha lá na Grécia, tentem andar, né, dentro de algumas ruas, principalmente lá das duas grandes cidades-estados deste momento, né, da Grécia que nós estamos estudando, que ali se destaca ali Atenas e Esparta, né? Atenas, só para vocês terem ideia, ela tá ali, ó. Se vocês pegam lá aquela ilha, o Creta, né? E sobem, tá bem ao sul aqui, né? E aqui, ó, mais ou menos aqui, tá a pontinha lá da Europa, né? Se vocês descem para cá, perto do Peloponeso, aqui no final, Esparta. E vocês conseguem dar uma voltinha em Roma. Não precisamos fazer excursão, vocês mesmos conseguem ir de forma individual e conhecer um pouquinho dessa cidade-estado, ok? Então vamos lá, vamos continuar para a gente continuar aí essa correção. Ok? Então a questão número 3. Descreva a divisão da história da Grécia Antiga. Ih, respondi antes da hora, né? Então vamos lá. Qual que é a divisão da Grécia Antiga? Então nós temos, ela foi dividida em período pré-homérico, depois período creto-micênico,
período pós-homérico, período arcaico e período clássico e, por fim, período helênico. O período clássico aqui, ó, o período clássico ele vai ser dividido, né? O período arcaico ele vai ser dividido entre período homérico e helênico. De forma geral, então, qual que é a divisão, né? Como é que ele foi dividido? Como é dividido historicamente a Grécia Antiga? Ela é dividida em período pré-homérico, então, período pré-homérico, que ele vai ter lá a sua ideia, né? A sua história ela vai estar sendo voltada lá para o período creto-nicênico, ou seja, o período onde os primeiros povos começaram a se agrupar e formar a Grécia Antiga. Depois do período pré-homérico, nós temos o período pós-homérico, que vai dividir, né, entre período homérico e período arcaico, que vai lá mais ou menos dos anos 1200 aos anos 800 a.C. E depois o período clássico e, por fim, o período helenístico. Até nos dias de hoje, até a atualidade, nós temos muitas características, nós temos muita influência desses dois períodos aqui, ó, do período clássico e do período helênico. É neste momento que tem lá a grande propagação de ideias de pintura, teatro, e principalmente filosófico, tá? Então é esse o momento que nós mais temos influência ali da Grécia Antiga. Então, continuando, questão número 4. Como se organizava a sociedade cretense? Qual a importância das mulheres em Creta? Então, a vida social, ela era diretamente, né, governada pelos dois palácios, Cronossos e Faístos. Os reis, eles detinham o controle de todos os aspectos sociais. De todos os aspectos sociais, nós vamos falar de quê? De cultura, de política, de religião, de economia, né? A sociedade, ela não tinha muita mobilidade, ou seja, se você nascia dentro de um determinado... vamos falar como se nós estivéssemos na atualidade, né? Se você nascesse dentro de uma determinada classe social, você e sua família iriam pertencer àquela classe social e não teriam uma condição de ascensão. E também ela seria assim, estática. Vocês seriam, por exemplo, da família de vendedores de trigo ou da família de vendedores de oliva. E a sua condição financeira, a sua condição social seria sempre a mesma. Então, não teria aí essa mudança, ela é estratificada. Não tem aí essa questão da mobilidade social. Porém, a mulher nessa sociedade, ela tem um grande destaque, porque essa sociedade, por vezes, de acordo com alguns historiadores, ela é inclusive considerada matriarcal. Neste momento, a ideia de fertilidade aqui, ela era extremamente essencial para a sociedade. A deusa da agricultura, que nós falávamos ali, né, até há pouco, Deméter, ela era extremamente cultuada, porque era por meio de Deméter e por meio de Hera, que era a deusa da terra, né, ou a deusa das mulheres, era por meio dessas duas figuras ali que se conseguia a ideia de fertilidade, e é a fertilidade que valoriza, né, que é valorizada na sociedade neste momento. A representação ali de Gaia, a grande mãe terra, a fertilidade oferecida ali por Hera e também por Deméter são fundamentais para poder se pensar a mulher e principalmente para se pensar a sociedade naquele momento. Então, neste momento aí existe uma grande valorização da mulher. E alguns historiadores aí notificam esse espaço como sendo um espaço matriarcal. Questão número 5. Como surgiu a civilização creto-nicênica? Então ela vai surgir a partir da invasão dos arqueus, que tem origem lá indo-europeia, ou seja, aquela parte
superior do mapa que nós vimos agora há pouco, e vão chegar mais ou menos na Grécia por volta do ano 2000 a.C. Os arqueus, então, eles vão rivalizar com os cretenses e a partir da cidade de Micenas, que é fundada por eles, Eles vão conquistar então Creta lá no ano de 1400, que vai dar origem ao reino creto-micênico. Então, eles rivalizaram aqui, ó, com os cretenses, de onde? Lá da cidade de Micenas, e a partir do ano de 1400 eles vão dar origem ao reino creto-micênico. Então como é que surgiu a civilização creto-micênica? A partir da invasão dos arqueus ao povo micênico. Então, o povo arqueu invadindo então os cretenses, ou seja, os micênicos invadindo, os arqueus invadindo Micenas, nós temos aí a fundação da civilização ou do povo creto-micênico. Questão número 6. O que foram as polis e como se organizavam? Vejam bem, entender o que é polis é fundamental. Entender o que é polis é fundamental para se entender a ideia que nós falamos ainda hoje, que admiramos ainda hoje, que é a ideia de uma liberdade que era pregada pelos gregos, que nós chamamos de república, que nós chamamos de democracia, certo? Então, a polis, elas eram cidades-estados, ou seja, eram cidades que tinham uma autonomia de administração, de leis e de costumes, ou seja, moralmente, legalmente e administrativamente, essas cidades, grandes cidades, estados, elas tinham ali uma estrutura autônoma, elas tinham ali uma autonomia definida. A estrutura dessas cidades, ela era definida por aquilo que se chamava de acrópole, ou seja, um prédio, uma câmara que foi fundada, né, no lugar mais alto da cidade, e neste espaço, nesse grande monumento, era-se cultuado os deuses. E normalmente este templo religioso ele era atribuído para o deus que protegia, né, aquela determinada cidade, ou seja, que protegia aquela determinada polis. Havia também lá na polis o chamado ágora, ou seja, a grande praça central, a grande praça principal. Lá nessa praça, que aqui acontece, né, as reuniões dos cidadãos da polis, e ali nessas assembleias eles decidiam ali o destino político da economia, do militarismo e o que a cidade e estado teriam ali em comum. Eu não vou aprofundar agora neste momento nesses cidadãos gregos, porque nós temos perguntas que vai falar sobre isso e nós vamos dizer, né, quem são esses cidadãos gregos? Ok? Então, vamos lá. A questão número 7. Como surgiu a aristocracia social, dona da maioria das terras cultiváveis na Grécia Antiga? Veja bem, essa aristocracia, ela acontece, né, por causa da valorização da terra, principalmente em relação ao crescimento e fortalecimento da produção agrícola, que vai ali ser a responsável por financiar o comércio marítimo. Assim, com a ideia, né, de propriedade privada das terras, essas pessoas elas vão ali se empossar, elas vão se tornar donas dessas terras e essas pessoas ali vão criar, vão consolidar a aristocracia grega. Ou seja, a partir da ideia de produção agrícola, né, a partir da ideia de fortalecimento e crescimento dessa produção, é essa produção que os navios que estavam ali, que navegavam ali entre as ilhas gregas, é essa produção que esses navios vão levar, não é isso? E a ideia de propriedade privada que vai gerar neste momento, aliada a essa produção agrícola, vai fazer com que os
proprietários de terra se torne ali a chamada aristocracia grega. Questão número 8. O conceito de tirania, ao longo da humanidade, teve vários sentidos. Na maioria das vezes, significa opressão de governo contra seu povo. Mas o que foi a tirania na sociedade grega? Qual que era a ideia que a cidade grega tinha de tirania? Tendo em vista, então, a insatisfação social grega em função deste grupo que nós acabamos de apontar, que é a aristocracia, porque eram eles que conduziam e administravam a sociedade. Explorando seu próprio povo, alguns conflitos foram surgindo. Então, para poder conter essa situação de conflito, instituiu-se então um modelo de organização política chamado de tirania. Esse sistema ele vai ter ali como característica central a transição para a democracia. É a partir da tirania que se trata de um modelo político organizado a partir dessa insatisfação, a partir desse confronto, né, entre esses dois grupos, que vai ter origem ali a democracia. Agora há pouco eu falei para vocês que eu não ia, né, entrar na ideia de cidadão grego. Por quê? Vejam bem, quando nós falamos do cidadão grego, eu preciso de alguns pré-requisitos para poder entendê-lo como cidadão grego. O primeiro ele precisa ter nascido lá na Grécia, dentro da cidade-estado da qual ele fazia parte, né? Seja Atenas, seja Esparta. Então, vamos pensar aqui em Atenas. Para eu ser um cidadão grego ateniense e ter direito à democracia, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, eu preciso ser homem. Mulheres não tinham ali esse direito. Eu preciso ter terras, ou seja, eu preciso fazer parte dessa aristocracia, né? Eu preciso ter terras e eu preciso ser um grande comerciante, eu preciso ter posses. Depois, os meus pais também devem ter nascido dentro da minha cidade-estado. Porque se os meus pais nascem dentro de uma cidade-estado, vai morar em outro, eu também não vou ter a nacionalidade. O que vai acontecer? Os meus filhos terão, porque eu nasci ali, mas eu não terei, porque eu, na verdade, pertenço à cidade-estados dos meus pais. Então, é isso daqui que é necessário para que eu faça parte deste espaço democrático, que era o quê? As ágoras que estavam ali na praça central da polis grega. Então, polis, cidade, ágora, espaço da cidade onde se discute de forma democrática, mas quem discute de forma democrática? O homem grego. E quem era o homem grego? O aristocrata. Ok? Então, aos tiranos, portanto, poderiam ser uma pessoa ou um grupo social que tomariam as decisões acerca da cidade-estado. Então, ao contrário, né, do que nós vemos de forma geral, né, dos reis tiranos da Europa na Idade Média, dos governos tirânicos que nós vemos dentro das ideias antidemocráticas, aqui os tiranos eles poderiam ser então uma pessoa ou então um grupo social que tomava decisões dentro da cidade-estado. E mais uma vez eu faço aqui a volta, né? Sobre o interesse de quem? Sobre o interesse da aristocracia. Então, questão número 9. A reação da sociedade grega frente ao sistema político tirano foi grande e intensa, portanto, de enfraquecer os aristocratas, que tiveram de tomar medidas que acalmassem as situações. Que medidas foram essas? Não foram medidas assim muito bacanas, não, mas vamos lá, né? A medida foi a criação de uma punição. Essa punição ela vai banir a pessoa daquela região, ou seja, daquela cidade-estado, para uma cidade-estado longe, e essa pessoa não poderia retornar para casa durante 10 anos. E nesses 10 anos ela também não poderia ter contato com ninguém e nem ter
ela estava banida, ela vai viver em exílio. O incentivo, então, nesse período da expansão territorial para colonizar outras terras vai proporcionar ali um maior cultivo, um maior estímulo do comércio, principalmente voltado para os vinhos e azeites. A utilização de escravos como mão de obra na produção agrícola da polis grega, ela neste momento aí ela é favorecida. Porém, há de se pensar nessa produção de mão de obra escrava, né? O que seria aí essa mão de obra escrava que nós vamos falar aqui também, certo? Então, vamos entender alguns termos, né? O primeiro termo é diarquia. O que isso significa? Significa um sistema político em que dois reis vão governar e eles vão tomar ali as decisões da cidade-estado. Porém, um rei ele vai cuidar das questões militares e o outro vai cuidar dos exércitos. Ou seja, um rei vai cuidar da política e o outro vai cuidar da segurança ou do exército. Ok? Qual que é o próximo? A ápela. O que é a ápela? É uma espécie de assembleia onde só vão participar os cidadãos de sexo masculino e para participar dessa assembleia você tem que ter acima de 30 anos. Aqui existe o conceito dentro da filosofia da filosofia grega, né, que parte da ideia grega, que para que o homem alcance a sua maioridade aqui, quando ele fala de maioridade, ele fala de capacidade de pensar e de tomar decisões, ele precisa ter uma idade mínima, né? Tanto é que alguns filósofos ali, por exemplo, Platão, ele vai defender que para ser governante, o governante precisaria ter pelo menos 50 anos, porque seria ali a idade em que ele tem condições de ponderar, tem condições de racionalizar com tranquilidade, e tem principalmente a característica, a virtude, Platão chamava de virtude, e principalmente tem a virtude da temperança, ou seja, a sabedoria de tomar decisões onde você não toma decisões meramente pelas emoções, mas que você consegue ter ali aquela sabedoria de discernimento. Então, a ápela é uma espécie de assembleia onde vão participar ali somente homens e acima dos 30 anos, ok? Essa daqui não está no questionário de vocês, viu? Mas eu trouxe porque eu acho interessante nós sabermos. O que é a gerúcia? Ela é o conselho composto por 28 conselheiros ali, que são anciãos. Ou seja, para participar desse conselho tem que ter mais do que 60 anos. E a função desses anciãos aqui é elaborar leis, administrar e agir principalmente na aplicação de justiça. Era como se fosse um tribunal, mais uma vez aqui voltada para a ideia grega, né? Para assumir determinadas funções dentro da cidade-estado, eu precisava ter uma maturidade para poder assumir aí essas funções. Essa daqui também não está dentro das atividades de vocês, então vamos lá, né? É o eforato, que seria o conselho que vai eleger 5 membros que tinha a função de conduzir as realizações da Assembleia. Para esse conselho, ele tinha ali a função de fiscalizar a vida pública e econômica dos cidadãos, ou seja, vai ter certeza se quem está falando em assembleia, se quem está falando lá na ágora, é de fato uma pessoa de direito de falar naquele espaço. Então, continuando, lá na questão 11, essa daí está na lista de vocês. O conceito de democracia, desde a sua origem, tem apresentado complexo e diferença nas civilizações ao longo da história. Na Grécia, berço da democracia, apresentam-se conceitos e ideias diferentes dos que nós convivemos atualmente. Quais são as diferenças, então? Olha só. Na Grécia, a ideia de democracia é a ideia de um governo do povo. Mas aqui está a grande coisa, né? Mesmo que esse sistema ele seja um sistema onde a participação em relação a outras polis gregas, a participação popular era restrita,
é considerado o governo do povo, mesmo que a participação de boa parte do povo seja restrita. Por quê? Somente algumas pessoas participavam das tomadas de decisões políticas nas assembleias. Lembra que eu falei para vocês lá da ideia da aristocracia e do homem ateniense e do homem grego, do homem que pertencia àquela cidade-estado? Aqui traz mais uma vez a ideia de Atenas, né? Somente participavam dessa assembleia cidadãos nascidos em Atenas e principalmente que fossem filhos de atenienses. Mulheres, escravos e escravos não tinham permissão para pertencer à Assembleia. Tá? Então, o conceito de democracia ele vai diferenciar aí do nosso por causa dessas características. Dizem que na nossa cultura, dizem que qualquer pessoa pode participar, né? Desde que ela esteja ali com as suas características eleitorais regularizadas, ok? Então, vamos lá, continuando. Tá. Faço uma análise das 4 camadas sociais abaixo. O eupátridas. Quem eram os eupátridas? Eles eram os atenienses que nasciam, né, em Atenas, porém, eles eram filhos de pais nascidos em Atenas. Esses sim faziam parte daquela camada lá da aristocracia. E estes geralmente eram lá os grandes comerciantes marítimos, eram os donos de terra, eram os grandes produtores, né, de vinho, leite, azeite e etc. Continuando então. Os geórgos, quem eram esses, né? Esses eram os camponeses que trabalhavam na agricultura. Eram estes os que cultivavam as terras dos eupátridas, que é o primeiro que nós já vimos, e para isso eles cultivavam em troca da comida. Eles não tinham participação política de forma ativa, eles apenas, a partir do conceito de democracia, eles poderiam participar ali de assembleias, porém não tinham voz ativas dentro da assembleia, né? Os demiurgos, quem são eles? Eles eram os artesãos e pequenos comerciantes e tinha ali uma participação bem restrita dentro da política. Os metecos, quem eram estes? Eram estrangeiros, livres, que não possuíam direitos políticos. Por que eles não possuíam direitos políticos? Porque eles eram estrangeiros. Só tem direito político aquele que faz parte da própria pátria. Eles estavam ligados ali principalmente às atividades comerciais, pagavam os impostos, eram obrigados a servir o exército, eram obrigados a conviver como os cidadãos com direitos políticos, porém não tinham direitos políticos porque se tratavam de estrangeiros. E os escravos. Aqui o conceito de escravos ele se difere um pouquinho daquele conceito que nós temos costumes. Os escravos eram pessoas que não eram livres, tal qual a ideia que nós temos de escravidão, e também, por conseguinte, não possuíam ali os direitos políticos. Porém, esses escravos aqui, eles são escravos por 2 motivos, né? O primeiro é porque eles contrairiam, né, uma dívida. Eu estou devendo muito para um eupátrida e não consegui pagar, logo eu vou trabalhar para ele até que eu consiga pagar a dívida. E esse processo também poderia arrastar a minha família. Então, dependendo do valor da dívida, a minha família serviria de escravos para esse eupátrida até que eu conseguisse saldar a minha dívida. Uma outra forma de escravidão que acontecia neste período era a escravidão de guerra. Nós fomos e conquistamos um novo espaço, né? um novo terra, nós conquistamos uma nova terra. Logo, as pessoas que vêm daquela terra e que não foram mortas no combate, elas se tornam escravas, então, daqueles que ganharam a guerra, daqueles que ganharam aquele espaço de terra. Então, os escravos aqui, neste quesito político, eles não eram livres, eles não possuíam direitos políticos e eram eles quem desempenhavam os papéis relacionados às agriculturas e aos trabalhos domésticos. Então, voltando aqui à questão número 3, se eu não me engano, essa é a última que nós vamos ver hoje, é o seguinte: conforme estudamos no decorrer do capítulo, como se constitui o sistema político e sua organização em Atenas.
Então a Grécia ela vai criar um sistema que é baseado no conceito de democracia e que tem a responsabilidade de executar, legislar e julgar. Esse sistema ele era baseado na nascença nas condições econômicas, ou seja, a instância política ela vai se dividir em acordes, que seria ali uma espécie de monarca, né? O grande administrador, o aerópago, que era o conselho de atenienses, né? Aquelas pessoas que vão aconselhar esse aerópago, e as principais leis eram tomadas ali a partir do conselho ateniense, certo? Então era mais ou menos isso. Se nós formos olhar, nós temos ali a função de executar, de legislar e de julgar. Se nós formos olhar para a nossa cultura, é semelhante, né? Porque nós temos o executivo, que é o poder de executar, o legislativo, que é aqui a função de criar leis, e o judiciário, que é a função de julgar. Então, é mais ou menos essa ali a função desses atenienses. De forma geral, pessoal, eu gostaria que vocês, durante esses dias, né, dessa semana, que nós vamos fazer revisão, na próxima aula eu pretendo corrigir e comentar as atividades alternativas e, se eu não me engano, tem mais algumas atividades descritivas também para serem corrigidas. Então, o que eu vou pedir para vocês como atividade para casa? Olhem tudo o que nós fizemos até agora, veja se existe alguma dúvida do conteúdo. Se tiver alguma dúvida do conteúdo, me escreve e fala: professor, estou com dúvida nisso ou naquilo. Por quê? Na próxima aula, que vai ser na quinta, eu acho que vai ser quinta-feira, se eu não me engano, na próxima aula de quinta-feira, eu posso vir aqui no vídeo para poder trazer ali as soluções das dúvidas que vocês tiveram desta aula, ok? Então, muito obrigado por hoje, é isso. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro, como eu disse aqui no início, né? A intenção da aula de hoje não é ver novamente Grécia, mas é resumir e fazer ali a correção dos exercícios que foi passado na semana de revisão, tá certo? Então, muito obrigado por hoje, bons estudos e até a próxima aula.